Boa noite. Estamos começando mais um Aqui Entre Nós. Na última terça-feira eu dei a vocês uma má notícia. O Guzzo, Zé Roberto Guzzo, com quem habitualmente eu converso às terças, iria ficar um tempo na Europa, algumas semanas. Mas eu compenso essa informação desagradável da semana passada com uma ótima notícia que eu dou agora. A partir de hoje, nas próximas terças, teremos de volta Ricardo Sete. Acaba de chegar de Barcelona e para contar para gente, para explicar para gente como é que está o Brasil. Tudo bem, Ricardo Sete? Tudo bem, meu irmão Augusto Nunes. Você passou quantos meses lá? Já desde maio, né? Quase 5 meses. É uma responsabilidade substituir o Guzzo, né? Porque com aquele bom senso, com aquela palavra muitas vezes ácida, com aquele desassombro, né? Não é fácil, mas enfim, somos todos interinos do Zé Roberto. Interinos. Eu estou aqui para tentar preencher um pedacinho do Olha só, Sete, o que Brasil. me interessa, né, ouvir do meu irmão, do meu velho amigo, é o seguinte: como é que se acompanha à distância a crise brasileira? Como eu tenho insistido no seguinte, é uma conjunção de crises, né? Uma soma de crises. Tem crise moral, escancarada pela Operação Lava Jato, você tem a crise econômica, que transborda aí para todos os lados, todos os dias, tem a crise política, claro. E começa a crise social. Dá para ter essa dimensão da gravidade das coisas de fora? Engraçado, o Brasil continua sendo um país pouco importante. Ele foi importante, ele nunca foi um país importante para os veículos, né, internacionais de comunicação, talvez até para os governos. Passou a ser um país mais importante quando, depois do impeachment do Fernando Collor, depois da interinidade do presidente Itamar, veio a série de reformas sérias e respeitadas pela comunidade internacional, feitas pelo presidente Fernando Henrique. Depois houve uma euforia exagerada pela figura do grande impostor, do grande embusteiro, Lula. Exatamente. Então, o Lula era o grande estadista que, além de tudo, ia resolver o problema da fome. Aliás, nunca mais falou nisso, né? Nunca mais. 3 refeições por dia. E tal. Demoraram muito para perceber, não apenas os veículos, as emissoras de TV, os programas de debates, os jornais, as revistas, mas como os próprios políticos europeus e dos Estados Unidos, Canadá e de Austrália, a farsa que era o Lula. O prestígio, né, do Lula no exterior durou mais do que durou no Brasil, né? E agora, eu diria para você o seguinte, Gus, que se acompanha mal a situação do Brasil pelo tamanho e pela importância, pelo peso que o Brasil tem. A coisa com a perda do grau de investimento, aí, bum, acordaram. Acordaram muito. Então, o Brasil está indo mal, a Dilma está com um problema grave, o Brasil está no impasse político, a popularidade da presidente está muito baixa, o Estado brasileiro é gordo demais e está atrapalhando a sociedade, o Brasil não está crescendo, o Brasil é um dos BRICS, então já me coloco no meio do rolo o Brasil com as dificuldades que está tendo a Rússia, graves por causa da queda do preço do petróleo. E a Rússia se metendo em guerras, ocupações. Exato. A China, que para a China é dificuldade tenebrosa, para outros seria uma bênção, que é crescer apenas 7% e tal. Então agora tem um olho mais atento ao Brasil, mas assim, é um pouco impreciso sempre. Eu fico bobo de ver como ainda tem ainda resta um certo romantismo a respeito dessa turma que está aí no poder. A que você atribui a esses surtos de deslumbramento, né? Eles afetaram El País, por exemplo. Sim. Né? Grandes jornais, The Economist, né? Revistas importantes, com coisas que são evidentemente farsescas, né?
O Fernando Henrique sempre dizia isso é propaganda, esse negócio do Lula é propaganda e tal. Por que eles não pensam? Porque não dão muita importância ao Brasil, conhecem pouco o Brasil, os correspondentes não entendem. É difícil uma explicação simples, né? O que você acha? Por outro lado, claro, generalizar também é errado. Mas, assim, eu diria que tem vários correspondentes internacionais que não entendem a profundidade das coisas do Brasil, e tem alguns, até notórios e conhecidos, que são ou já foram e voltaram a ser, e que são engajados politicamente, são de esquerda, são caras que têm então uma certa... Querem acreditar nessa coisa. Para acompanhar o que está acontecendo no Brasil, quem mora fora tem que ver muitos veículos brasileiros, né? Na internet é tudo, você vê debate, você vê programa, o teu Roda Viva, por exemplo, né? Todo mundo que está lá, que tem interesse no Brasil assiste, os programas, enfim, da Globo News, os diversos blogs, né? Mas porque o retrato fornecido pela mídia internacional é muito fraco ainda sobre o Brasil. Melhorou, está mais acurado um pouco agora, depois do rebaixamento da nota. Eu fico, agora sim, né? Mas é verdade que o Brasil está fora do eixo, né? Ele se colocou à margem dos grandes destinos da humanidade. É um país de 200 milhões de habitantes, um país grande, que é pequeno politicamente, né? Porque tem sempre foi há muitos anos um governo micho, né? Uma sempre política foi externa. Agora o Brasil acredita na fantasia criada, né, pelo governo. Você vê a política externa que tem o governo lulopetista. E os conselhos da Dilma, Angela Merkel, né? Há pouco tempo ela aconselhava, olha, assim, não pode ser, o negócio do dólar, os governos brasileiros, desde que o Lula assumiu, não perdem uma oportunidade de dar uma canelada nos Estados Unidos, ou de dar uma canelada no Ocidente, de uma maneira geral, né? Eles estão na Guerra Fria. E ficam se conchavando com esse governo infeliz da Argentina, e Cuba, e Nicarágua, e Venezuela, e não sei o quê, e BRICS, porque o BRICS também tem vários párias, aí a Rússia é um pária internacional hoje em dia, né? Então, o Brasil tem uma política externa incompreensível, e isso aí não ajuda também, não ajuda, porque... Agora, Sete, outra coisa... Não é política externa de país grande e maduro, você entendeu? Ainda nesse tópico, né, no mesmo tópico, o Lula ainda apareceu, que ele foi tratado, o Lech Wałęsa também era tratado assim, um operário, né, que chega à chefia do governo, etc, etc. Agora, a Dilma... Eles entendem, eles têm a dimensão da imensa estupidez da Dilma Rousseff, do despreparo como presidente. Não tem. De jeito nenhum. Você vai a qualquer reunião de chefes de governo em que tenha mulheres chefes de governo, como tinha na Dinamarca, como tem na Alemanha, como tem um outro país da Europa, como tem na Argentina. Qualquer reunião, os fotógrafos dão um jeito de pôr as mulheres todas juntas ali para fazer foto. Como se a Dilma fizesse parte do clube que é chefiado pela Angela Merkel, que é talvez a política mais importante do mundo no momento, né? Porque o papel que a Alemanha está exercendo nessa crise dos refugiados é uma coisa admirável, né? Enquanto os Estados Unidos, que são responsáveis pelas guerras que estão afastando esses refugiados todos, praticamente todos os países dos Estados Unidos tiveram metidos, Afeganistão, Iraque, ajudou os rebeldes sírios contra a ditadura síria, ajudou a derrubar o Gaddafi na Líbia. Toda essa gente está fugindo de guerra, os americanos estiveram envolvidos. E os americanos ficaram quietos um tempão. Agora tem um projeto de receber 100 mil refugiados, seguindo uma tradição que fez dos Estados Unidos o colosso que são. Mas a Angela Merkel vai receber esse ano 800 mil imigrantes. Extraordinário, né? E o vice-primeiro-ministro, que é um social-democrata, porque lá é um governo de coalizão, é uma coisa rara, né, acontecer, na Alemanha não, mas é raro acontecer, o principal partido conservador está aliado ao principal partido de centro-esquerda. É uma coligação entre democratas cristãos e social-democratas na Alemanha. O vice-chanceler, que é social-democrata, diz que não apenas os 800 mil que virão esse ano, mas como a Alemanha tem condições de absorver durante vários anos 500 mil por ano. Isso é um banho de humanidade, de tudo, e de sabedoria, Gus, porque pelo seguinte, a Alemanha, como quase todos os países da Europa, e está acontecendo em outros países também que estão crescendo e evoluindo, está com crescimento populacional estacionado ou negativo. Então esse fluxo de gente que vai chegar, embora tenha seus riscos, pode ter gente ligada ao islamismo radical no meio e tal, ínfima minoria, mas pode ter, essa gente vai renovar a população.
vai revigorar a população. Na Síria, por exemplo... Que interessante. Esse fenômeno demográfico, ele é provocado porque os casais deliberadamente têm menos filhos. Exatamente. É raríssimo um casal europeu que tenha mais de um, dois. Mais de dois multidão. É multidão. Então, o problema demográfico afeta a Itália, a Espanha, a Alemanha, os países nórdicos, a Holanda. E no caso da Alemanha, no caso agora dos atuais refugiados sírios, aproveitar um pouco, sair um pouco da política brasileira, claro, só para lembrar isso. Aqui é conversa de botequim. No caso os jornais europeus, acho que começou pelo El País de Madrid, começaram a reportar recentemente que a grande massa de refugiados da Síria é de classe média. Não é gente miserável, média, desesperada. São engenheiros, médicos, professores, enfermeiros. Então, a Alemanha... Pela impossibilidade, tangidos pela impossibilidade de viver lá e trabalhar. Bomba restaurando, gente morrendo, guerra para todo lado. Então, essa gente está querendo construir uma nova vida. E o filósofo francês Bernard-Henri Lévy escreveu um artigo maravilhoso, dizendo o seguinte: calma lá, gente, tem gente que conta, pessoas que veem com maus olhos essa ola de refugiados, né? Essa turma quer vir para cá porque gosta dos nossos valores, quer ter a vida que nós temos, querem ser livres. Claro. Então, eu tenho uma continha no Twitter, eu ainda brinco um pouco ali, eu parei de fazer a minha coluna, mas no Twitter eu tenho estado ativo. E eu percebi muita animosidade contra os imigrantes. Os Estados Unidos cresceram, mas foi com imigrante europeu, não é com essa turma aí e tal. Eu falei, olha, tratam todos como se fossem terroristas. Aí eu disse o seguinte: vocês sabiam que o Steve Jobs é o filho do imigrante sírio, por coincidência, sírio, que foi adotado por uma família americana. Não sabia. O Steve Jobs. Quase não fez nada. Não fez nada. Steve Jobs não. Então quer dizer, é a qualidade humana muito boa. As pessoas são, né, vão ser os futuros deputados, os futuros presidentes de empresas. E nós somos descendentes de imigrantes, como é que a gente pode ser contra? Claro, mas isso no Twitter, gente brasileira falando, não, para nós esculhambando. O Brasil é um país feito de imigração, né? Então a Alemanha está tendo, ao mesmo tempo que generosa, limpando completamente a imagem que ainda podia ter da Segunda Guerra Mundial, não apenas generosa, como sábia, porque ela vai voltar a ter um bom crescimento populacional, com gente qualificada, e também fazendo uma sociedade mais multicultural, diferentemente do horror que estão fazendo alguns governos, como o governo da Polônia, racista visivelmente, dizendo que não aceita muito pouca gente, pondo condições, assim, tem que ser cristão, só falta dizer, tem que ser branco, né? Quer dizer, ao passo que a Alemanha, que era tido como um país rígido nessa questão, está virando um país multicultural. E tornando ainda mais absurda a era nazista. Sim. Estão enterrando esse cadáver. Estão enterrando. Claro. É um país multicultural, está virando um país multicultural, porque isso enriquece mesmo. Alguns dos melhores cineastas alemães, escritores alemães, atores alemães, são turcos de origem. Aliás, são muitos. São muitos. Turcos, né? Claro, tem o Fatih Akin, por exemplo, que é um dos melhores diretores de cinema que eu conheço hoje em dia. Ele é um alemão de origem turca. Jogadores de futebol, um craque maravilhoso como o Ozil, meio campo, que jogou no Real Madrid, jogou na seleção, é turco de origem. Também. Né? O Khedira, meio campo, é argelino de origem. Quer dizer, essa gente vai lá e cresce, e viram cidadãos absolutamente influentes em alemão, na cultura alemã, gostam do país, se sentem alemães, e agora a Polônia e países como a Eslováquia, e sobretudo a Hungria, que tem um governo... Hungria é uma coisa A Hungria sórdida, tem um governo fascista, né? Sórdida. O primeiro-ministro da Hungria declarou um dia desse, deu uma entrevista horrorosa, dizendo que ele não acredita na democracia liberal e que a Hungria precisa escolher o seu próprio modelo. Quer dizer, esse aí está na marca de pênalti na União Europeia. Sim, esse vai para a cova rasa. Um pouquinho mais, ele vai ser posto para fora da União Europeia. Grandes equívocos. Não, né? E a Hungria, continuando assim, ela não tem como ficar na União Europeia. Claro. Né? Sete, voltando aqui para o Brasil. Vamos voltar para o Brasil. Vamos lá. Tem certas coisas que nos incomodam desde quando a gente dirigia ali, trabalhamos juntos na direção do Estadão. Dólar subiu. Não,
É o real que caiu. Né? Exatamente. Pois bem, caiu, é a maior desvalorização. Nunca esteve tão desvalorizado. É uma coisa incrível. Superou o recorde de outubro de 2002, que era de 3,99. Esse célebre 2002, né? 2002, 2003, que houve aquela explosão de desvalorização. Por quê? Por quê? Vamos lembrar? Efeito Lula. Efeito Lula. Claro. Porque o medo do que o Lula iria aprontar no poder fez com que as pessoas começassem a fuga de capitais. E o Fernando Henrique se esforçou para que isso não acontecesse. Claro. Fez o possível. E o Lula acabou fazendo aquela carta aos brasileiros, depois aproveitou toda a política econômica do presidente Fernando Henrique para governar o primeiro mandato, enfim. Mas enfim. Agora, a gente fala em 4, bateu o recorde, não sei o que lá, porque as coisas não são trazidas ao valor atual, ao valor presente. Por exemplo, tá o ali, euro... Olha ali, ó, é o real. É o real que está desvalorizado. É o real que está doente. Então, na época, o euro chegou a 4 reais. Eu me lembro porque eu fui pela primeira vez visitar minha filha agora? lá. Eu tive com um consultor financeiro um dia desse conversando, trazido a valor presente, Augusto, seria hoje 7 reais. Aqueles, não é que, vou chegar de novo em 4, não. Se aquela entendi. Aqueles 4 equivale a 7, quer dizer que é possível que cheguemos a 7. Se a coisa continuar feia. Claro. E o dólar a 6,5, Deus me livre, mas é possível. Agora, tudo isso é produto de um desgoverno, é produto de uma presidente incompetente, de um governo horroroso, um Estado gordo e inoperante, dessas dúvidas sobre se a presidente vai ser empichada, se ela vai renunciar, enfim, e que alguns idiotas, aí, como você estava lembrando antes do programa, falam em golpe, como se houvesse... Não, golpe não existe. Ciro Gomes. Chegou quem faltava. Ciro faltava. Gomes é golpe. O que é golpe? O que exatamente é golpe? Eu não sei, porque foi o que ele fez com o Collor, ajudou a fazer, o Lula... Não, essas pessoas que vão dar o golpe, como alguns blogueiros acusam, têm forças armadas próprias, têm exércitos... Nada. Porque golpe é você atentar contra as instituições, ela via armada. Não aplicar um instrumento constitucional. Exato, pô. Não, aliás, o Ciro Gomes está certo, porque eu até vou registrar. Assim, não vai haver golpe, pode haver impeachment. Sim. Não tem nada a ver com golpe. Ele tem razão, ele falou que não vai haver, ele disse que não vai haver golpe. Exato. Não vai mesmo, Tem claro razão. que não vai haver. Não tem como, não vai. As Forças Armadas vão cumprir o seu papel constitucional. Se houver um impeachment, vão estar do lado do novo presidente. E você, vendo as coisas do exterior, o que você acha que vai acontecer? Assim, as coisas vão se agravar em relação ao impeachment na quarta-feira agora, né? Porque o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, ele planeja rejeitar os pedidos de impeachment em sequência até chegar ao que avalia ser o mais robusto, mais bem assinado feito, em parceria por Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior. Que dupla fantástica, hein? Velho Hélio Bicudo, fundador do PT. Miguel Reale, que se opunha ao impeachment até recentemente, me lembro. convencido. Ele esteve aqui, inclusive, isso né? Aí, esteve aqui. Veja, o doutor Hélio Bicudo, que foi fundador do PT e teve a dignidade de romper com o PT a certa altura, que viu que a coisa desandava, e o Miguel Reale, que é um homem de bem, que é um grande jurista. Bom, isso significa que o Eduardo Cunha vai dar curso a esse pedido de impeachment. Eu não sei o que vai acontecer, porque nenhum de nós tem bola de cristal, mas a gente vê outra anotação feita pela nossa produção, de que o PMDB se recusa a indicar novos ministros de Dilma. O que é uma coisa espantosa. Isso tá o PMDB não indica. Imagina, o PMDB está tudo combinando para um cenário, não sei se agora, se de imediato, mas é óbvio que tem uma boa parte do PMDB que quer ver o impeachment da maneira menos traumática que for possível, porque quer ficar com o presidente da República, que seria o Michel Temer. Claro. Né? Quer dizer, que assumiu o poder. Imagina ganhar um governo sem precisar fazer essa coisa chata e complicada que é a eleição. Só que a carga é muito pesada. Quer dizer, aí tem que, eu não sei como eles vão medir, porque o país está num estado em que as medidas que precisam ser adotadas têm que ser de uma grande coragem e são medidas altamente impopulares. Né? Precisa ver até que ponto o PMDB está disposto a ter o poder e o seu contrapeso. Agora, para isso, Sete, é o seguinte, né? Se você deixa a coisa como está, você só tende a piorar.
Aí também você vai assumir um país... Pior ainda, né? Pior ainda. Hoje... E este governo, só para completar, desculpe, o Lula disse, não, mas a Dilma tem 4 anos, ela assumiu por 4 anos, então precisa esperar. Não, ela está no 5º ano do governo. Ele produziu a crise que ela agravou. Sim. E eles fingem que a coisa está começando. Então esse governo não tem nenhuma, não haverá trégua. Eles não têm aqueles 100 dias de não trégua. Pode haver, não pode haver trégua. Qualquer outro governo, até o do Temer, terá. Exatamente. Quer dizer, o diretor da Veja estava conversando com um grande empresário, muito experiente, muito conhecedor dos meandros da economia brasileira e tal. E a situação é que a situação do Estado brasileiro agora é pré-falimentar, se já não é falimentar. Quer dizer, a CPMF está sendo apresentada como uma medida para fazer uma reforma fiscal. Na verdade, é um instrumento de sobreviver. O governo não tem para onde caminhar, não tem dinheiro para fazer mais nada, está tudo afundando. Um corporativismo entre vários setores do funcionalismo é uma coisa pavorosa. O retrato que essa pessoa traça, uma pessoa com 40, 50 anos de vida empresarial, é o que está por detrás de toda essa crise aí. Né? O Estado brasileiro é um Estado inviável hoje em dia. Né? A carga tributária já é tão grande, se vem CPMF, depois vão precisar mais disso, mais aquilo, porque só se faz ajuste subindo imposto. Reabertura de cassinos, Estou pensando em tudo. Vai fazer o Brasil ter uma carga tributária que nem a Coreia do Norte, comunista, tem. E o país não anda assim, ninguém vai investir. Depois chegamos numa situação tão absurda, Augusto, que, bom, o PT vai rever todos os seus conceitos e vai partir para a venda de ativos. O principal ativo aqui é a Petrobras. Liquidaram. Pulverizado. Liquidaram. A Braspetro, que tem praticamente o monopólio de distribuição de combustível no país, é um negócio colossal, gigantesco. Eu estava vendo um dia desse uma declaração por que o Braspetro não tira funcionário de carreira e bota um profissional, um gestor profissional? Está atrás de um gestor com um headhunter, esses caçadores há meses, ninguém quer assumir a presidência da Braspetro, que é um colosso, que é um gigante, uma das maiores empresas, era uma das maiores empresas do mundo no gênero. Virou propriedade privada do Fernando Collor. Pois é, administrou como tal. Então, veja você, as pessoas não querem, não conseguem contratar um presidente. Tem um funcionário, que eu não sei nem o nome, nem quero saber, que é um funcionário de carreira. Não quer, e saiu no Valor Econômico uma reportagem sobre isso. Há uma procura de headhunter procurando executivo para assumir a Braspetro. O pretexto é que o salário, as pessoas que recusam falam, não, o salário não está muito bom, os benefícios. Na verdade, as pessoas não querem se associar a uma empresa manchada, que também é do Grupo Petrobras. Então, o governo não tem nem ativos para vender, não tem o que vender, não tem onde fazer dinheiro. E vai tirar mais da sociedade? É uma situação catastrófica. E se o PMDB for herdar isso, ele precisa ver o que vai fazer com isso, porque não adianta, como diz você, para ficar tudo como está, só mudando a Dilma pelo Temer. Aí não adianta nada, vai ter que fazer crise nunca vista no país. O que fez o Itamar quando assumiu a presidência depois do afastamento do Collor. Chama os ministros competentes, faz o ministério competente, porque esse ministério é o pior da história. Não, esse ministério é grotesco. E aí porque o povo precisa ter um horizonte. O que a gente sente aqui é que você não pode fazer cálculos, por mais pessimistas que sejam, você não pode fazer cálculo nenhum. Assim, os ingleses falam, em 2018 estaremos bem. Aqui não tem um horizonte. E depois é o seguinte, as pessoas não têm mais em quem confiar, né? Então, se houvesse você mencionou o presidente Itamar, que o presidente Itamar era um homem com alguns defeitos e algumas qualidades. Agora, ele era um homem de bem. E, a uma certa altura, ele teve uma enorme coragem de através do depois presidente Fernando Henrique, fazer uma reforma econômica radicalíssima e ousadíssima, que podia não dar certo. E que deu um resultado espetacular e a coisa foi, quer dizer...
as circunstâncias eram diferentes das de hoje, o país não estava tão mal como está hoje, mas estava saindo de um governo desastroso, catastrófico, que era o governo Collor. Popularidade maior que a da Dilma, né? Saiu, mas enfim. Então, um governo que assumisse no lugar do governo da presidente Dilma precisaria ter algum tipo de grande mexida, de grande ousadia, uma proposta de grande ousadia que desse isso que você disse, que você mencionou, que desse um horizonte de esperança para as pessoas. Perfeito. Mas uma reforma para valer. Agora, essas reformas são duras, são penosas. Você vê, os governos europeus que são ricos passaram essa crise toda aí, cortando benefícios. A crise é nossa, né? Esta crise brasileira nasceu aqui. Nasceu aqui. Cresceu aqui. Os europeus não têm nada com isso. E ficaram jogando culpa nos Estados Unidos, na economia dos Estados Unidos que não crescia. É muito mentira. Está todo mundo melhorando, o Brasil indo para o buraco. O problema é aqui. Incompetência. Ricardo Sete, queria aproveitar os minutos finais da nossa conversa para te perguntar o seguinte. O que me chama a atenção no Petrolão, além da disfarçatez, né, desse esquema sórdido, são os números. O escândalo da FIFA, que também é internacional, envolve gente em todos os países, é uma coisa grande. Ele chegou a 150 milhões de desvios apurados. Nós, segundo a Petrobras, já estamos em 8 bilhões. O mundo, os estrangeiros, né, e especificamente os espanhóis, eles têm consciência de que é o maior escândalo da história? Não tem. Queria que você encerrasse com considerações sobre isso. Não tem consciência, eles não dimensionaram que é um escândalo de proporções mundiais, jamais visto. Com uma única estatal. Com uma única estatal. E o que leva a gente a entender a gritaria que houve com a questão da proibição de doação de empresas para os partidos políticos. Tá. Se o PT meteu a mão em bilhões desse dinheiro sujo, mesmo que haja devoluções e tal, o PT vai ter arcas com as quais nenhum outro partido vai poder competir, né? Porque, claro. Né? Então, até porque o que houve na Petrobras houve em toda parte. Sim, então, quer dizer, se houve benefício ao PT partindo dessa roubalheira, mesmo que haja devolução de dinheiro que não vai ser devolvido na íntegra, o PT tem escondido em algum lugar aí uma fortuna que o faz muito mais rico e com muito mais recursos que os demais partidos. Por isso que houve tanta gritaria também contra a decisão do Supremo que proibiu, considerou inconstitucional a doação de recursos pelas empresas. Então, no exterior, para encerrar e responder diretamente a sua pergunta, acho que não há a noção do tamanho do escândalo de roubalheira, que acho que em nenhum país de que a gente tenha memória nos últimos 50 anos houve uma coisa desse tamanho. Não houve em lugar nenhum. Ricardo Sete, é puro prazer conversar com você. Que bom. Obrigado. A gente podia ter você aqui nas próximas semanas. Muito obrigado. Mas seria mais legal se a gente conseguisse falar de coisas mais agradáveis. Infelizmente, a gente é obrigado a fazer. Obrigado a falar. Por obrigação profissional. A gente não gosta de má notícia. Não, a gente gostaria de estar dizendo aqui que o Brasil está crescendo. E vai crescer mais. Porque, ao contrário do que dizem esses canalhas que não aceitam a democracia crítica, a criticar o Brasil não é ser contra o Brasil, é querer que o Brasil melhore. Claro. Está terminando agora mais um Aqui Entre Nós com o Ricardo Sete, que estará de volta na próxima terça-feira. A programação de TVeja não para.